Ícone do axé, viu sua carreira desmoronar no auge da fama após problemas de saúde graves que mudaram completamente sua vida. Hoje, vive recluso, em tratamento intenso e abandonado pelos amigos que no sucesso estavam ao seu lado. Como está e por onde anda Netinho hoje em dia? Houve um tempo em que o Brasil inteiro parecia pulsar no ritmo de um único tom, que tinha nome, voz e um sorriso que iluminava o alto dos trios elétricos. Netinho, ele mesmo. O homem que fez milhões de pessoas tirarem os pés do chão com Mila e beijo na boca. Com exceção dos amigos e familiares mais próximos, poucos sabem que hoje o cantor vive uma realidade que nenhum fã, naqueles anos dourados na década de 90, poderia imaginar. Longe do suor típico da pipoca e das cores dos abadás, ele agora enfrenta o brilho frio dos corredores dos hospitais e a dor de ser esquecido por aqueles que ele chamava de amigos. O ícone do axé descobriu da pior forma que a fama pode ser eterna, mas a amizade na indústria da música, muitas vezes, é apenas um contrato de conveniência. Mas tudo começou longe das luzes da capital, pois Ernesto de Souza Andrade Júnior, o carismático Netinho, nasceu na simplicidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia. Desde a adolescência, mostrou que a música era para ele muito mais do que um passatempo, era uma urgência, pois enquanto outros jovens buscavam cursos e profissões mais tradicionais, ele empunhava o violão, que ganhou no auge dos 14 anos, e sonhava, não com a fama, mas com a imensidão do Carnaval de Salvador. Mas, em prol da família, Netinho tentou seguir a norma e ingressou no curso de Engenharia Civil da Universidade Católica de Salvador. Porém, ao mesmo tempo, começou a tocar profissionalmente em bares da cidade, com o repertório de MPB e bossa nova. Mas os anos 80 mudaram sua vida, já que o artista se apaixonou pela energia dos trios elétricos e pela alegria contagiante que só a música baiana tem. Sua entrada para a banda Beijo se deu em 1988, quando tinha apenas 22 anos. Mas essa mudança foi o estopim de uma revolução. Com o hit Beijo na Boca, ele deu um novo rosto ao Axé Music. Netinho era jovem, vibrante e extremamente carismático. Então projetou o grupo a nível nacional e até se tornou o primeiro artista de axé a se apresentar no programa Domingão do Faustão. E por falar em ser o primeiro, assim que as micaretas viraram um sucesso em todo o país, Netinho realizou outro marco inédito. Levou um trio elétrico para a Itália durante a Copa do Mundo. Já em meados de 1993, quando decidiu seguir carreira solo com o álbum Um Beijo Pra Você, o mundo se abriu para ele. Em pouco tempo, suas músicas estavam fazendo parte das trilhas sonoras das novelas. E em 1996 veio o fenômeno Mila. A música se tornou um hino geracional, atravessando fronteiras e sendo cantada em shows lotados, regravada em mais de 8 línguas e batendo recordes de reprodução. Com tanto sucesso, Netinho se tornou o rosto de várias campanhas publicitárias. Um artista que vendia milhões de discos em uma era onde o CD era o tesouro nacional e que lotava shows, conquistando homens e mulheres devido ao talento e à beleza. De repente, ele tinha um mundo aos seus pés, mas o preço para manter aquela imagem de perfeição física e energia inesgotável começaria a ser cobrado. O ano de 2013 ficará marcado para sempre como divisor de águas entre a vida e quase morte de Netinho. Porque o que começou com uma dor abdominal persistente não tardou a se transformar em um dos episódios médicos mais dramáticos da história das celebridades brasileiras, acompanhado por fãs e pela mídia. Em 24 de abril, o cantor foi internado às pressas no Hospital Aliança, em Salvador, mas posteriormente foi transferido para o Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi recebido com um diagnóstico inicial de causar choque. Tumores benignos, conhecidos como adenomas hepáticos, foram encontrados. A causa?
o aparente uso prolongado de anabolizantes e coquetéis hormonais em uma busca desesperada pela estética impecável que era exigida pelo mercado da música, mesmo naquela época. O cantor ainda não sabia, mas apesar do susto, o pior ainda estava por vir. Durante uma biópsia no fígado, um sangramento interno grave ocorreu, pois uma veia se rompeu durante o procedimento, desencadeando uma hemorragia que quase drenou a vida de Netinho em poucos minutos. O corpo do cantor, que outrora foi templo de músculos, se tornou um campo de batalha, pois ele sofreu o primeiro de 3 AVCs consecutivos, e com isso, a pressão intracraniana subiu a níveis alarmantes. Os médicos precisaram agir com rapidez e eficiência. Dada a situação, Netinho foi submetido a 3 cirurgias cerebrais de alta complexidade e, para drenar o excesso de líquido e aliviar a pressão, foi instalada uma válvula cerebral, um dispositivo que ele carrega até hoje para controlar essa pressão. Como consequência, o cantor perdeu a voz, a capacidade de andar e até de deglutir. Durante meses, ele foi sombra de si mesmo, preso em uma cama de UTI, enquanto o Brasil acompanhava em choque os boletins médicos que raramente traziam esperança. Assim, muitos começaram até a esperar o pior, pois aquele que antes estava acostumado a comandar verdadeiras multidões, agora lutava para conseguir balbuciar o nome da própria filha. A recuperação de 2013 foi um milagre, mas, sem dúvidas, a saúde de Netinho nunca mais retornou ao estado pleno após essas adversidades. O artista ficou com sequelas permanentes. As principais tonturas crônicas que o impedem de fazer movimentos bruscos e uma voz que, embora aos poucos recuperada, não exibia o mesmo alcance de outrora. Tragicamente, entre 2014 e 2018, o cantor enfrentou novas internações por episódios de trombose nas pernas e braços. Para muitos, uma consequência direta do longo tempo de imobilidade e dos problemas circulatórios agravados, apesar das cirurgias. Em 2019, seu coração também pediu socorro. Netinho passou por um cateterismo de urgência, onde foram colocados 4 stents para desobstruir artérias coronárias. Ele, que brincava com os fãs sobre estar como o Robocop, parecia estar preso em um ciclo infinito de renascimentos. O cantor, a fim de tranquilizar as pessoas que torciam por ele, compartilhou vídeos de si mesmo em suas redes sociais logo depois da operação, afirmando estar bem e se recuperando. Foi tudo ótimo, graças a Deus e aos médicos. Nada como viver. Escreveu ele, na legenda de um deles, grato. No entanto, em fevereiro de 2025, o destino desferiu o golpe mais cruel até então na vida de Netinho. Após sentir dores lancinantes nas costas, que inicialmente o fez pensar ser algo muscular, o cantor voltou ao hospital e foi diagnosticado com câncer no sistema linfático, um linfoma. A notícia caiu como uma bomba no pré-carnaval daquele ano, porque pela primeira vez em muito tempo, o artista teve que suspender toda a agenda de vez para iniciar a quimioterapia. Isso, pois o tratamento é agressivo e a equipe médica começou a estudar a viabilidade de realizar um transplante de medula óssea para salvar a vida do cantor. Desde então, o homem que sobreviveu a 3 AVCs e várias cirurgias no cérebro vinha lutando contra um inimigo silencioso que se espalhou por seus gânglios. Em meio ao caos clínico, a vida pessoal de Netinho se tornou um exercício de resiliência e introspecção. As doenças sucessivas devastaram sua vida íntima e, aos poucos, os relacionamentos se perderam no caminho. Pois a verdade é que nem todos conseguem suportar a rotina de um homem que passou a viver sob a sombra constante da morte. A vaidade, que um dia no passado foi sua prioridade, deu lugar a uma busca espiritual mais profunda.
Em suas redes sociais, que hoje funcionam como seu diário de bordo nessa dura jornada, Netinho compartilha mensagens que emocionam os poucos que restaram e seguem ao seu lado, ainda que virtualmente. Estou firme e forte, enfrentando mais essa batalha, porque sei que não estou sozinho no espírito, escreveu ele recentemente. Outra fala marcante revela sua esperança inabalável. Em breve, viveremos tudo isso novamente, pois cremos em um Deus que tudo pode, afirmando que o palco é o seu lugar, mas o hospital tem sido sua escola. Há muito tempo, Netinho tem demonstrado que a fé não é apenas um consolo, porque hoje é a única ferramenta que o impede de sucumbir à depressão profunda que o espreita a cada nova internação e diante da solidão imposta pelo abandono de muitos. Porque ele não esqueceu da sua turma lá de trás. No auge da fama, seu camarote era o lugar mais disputado de Salvador. Colegas de profissão, empresários e celebridades faziam fila para conseguir um abraço, ou melhor, uma foto ao lado do cara por trás do hit Mila. Hoje, a realidade é outra e um verdadeiro contraste amargo. Netinho se depara constantemente com uma dualidade cruel. Nas redes sociais, quando um novo boletim médico é publicado, chovem comentários de colegas famosos com emojis de mãos dadas e frases como "Força, irmão", "Deus está no controle" ou "Vai ficar tudo bem". No entanto, nos bastidores e no dia a dia, longe das câmeras, esse apoio é bem mais escasso. Poucos são aqueles que realmente o visitam no hospital, em casa ou ligam para saber se ele precisa de alguma coisa. Até mesmo os integrantes da antiga banda Beijo e as grandes estrelas do axé que cresceram com o Netinho naquela época parecem ter se distanciado, alguns discretamente, outros nem tanto. Afinal, onde estão os amigos dos tempos de glória? A sensação de abandono é nítida e sentida pelos fãs que o acompanham desde os anos 80. Mas já ficou provado que a indústria do entretenimento é movida a energia e alegria. Então, quando um artista se torna um símbolo de doença e luta, ele muitas vezes é isolado, como se sua condição fosse contagiosa, ou como se lembrasse aos outros de sua própria mortalidade, porque ninguém está imune ao que o artista do interior da Bahia esteve passando. Então, é possível dizer que Netinho vive hoje no deserto da amizade por conveniência, mas o cantor segue firme, se alimentando do apoio dos verdadeiros e enfrentando o julgamento que pode até ter diminuído, mas nunca cessou. Porque não se pode contar a história de Netinho sem abordar a polêmica que iniciou todo esse calvário, o uso de anabolizantes. No ano de 2013, o debate sobre a pressão estética no meio artístico ganhou ainda mais força com seu caso, mas era algo que já vinha sendo debatido desde que o cantor Marcos Mena, vocalista da banda LS Jack, sofreu complicações graves durante uma lipoaspiração em julho de 2004, também motivado por uma insatisfação com o corpo. Netinho admitiu ter usado substâncias prescritas por médicos que prometiam juventude, beleza e vigor, revelando o lado obscuro dos bastidores da fama. No final de 2008, eu quis fazer reposição hormonal. Eu fui em um médico em São Paulo, que era considerado o melhor médico no assunto. Ele me passou 2 remédios, sendo que um era anabolizante. Eu não sou criança. Eu sabia o que estava ingerindo. Eu sempre frequentei academias e estava acostumado a ver as pessoas consumirem esse tipo de medicamento. Só que eu estava seguro porque foi um profissional de saúde que me passou. E é claro, Rony, que a vaidade pesou também na minha concordância de tomar. E não culpo ele. E nem falo o nome dele porque o médico receitou. Mas quem tomou fui eu. Eu tomei nos verões de 2009 e 2010, contou ele ao Faustão. A busca por um abdômen definido e braços fortes para suportar 12 horas de trio elétrico o levou a um atalho perigoso. Atualmente, ele é uma voz de alerta no meio, embora o preço dessa conscientização tenha sido sua própria saúde. Dessa forma, o debate sobre até onde um artista deve ir para agradar o olhar do público continua sendo uma sombra em sua trajetória. Hoje, Netinho vive em uma espécie de exílio voluntário e necessário em Salvador.
ainda focado na música. Por um longo tempo, ele dependeu de acompanhamento médico constante, enfermeiras e fisioterapeutas, sendo suas visitas mais frequentes. As sessões de quimioterapia drenaram sua energia, o deixando recluso por semanas. O contraste era brutal. O artista que lotava shows passou a comemorar quando começou a conseguir caminhar do quarto até a sala sem sentir tontura. Felizmente, em junho de 2025, o cantor anunciou que, após exames, nenhum sinal de câncer foi encontrado em seu corpo. Depois de um resultado incrível de um exame PET-CT sexta-feira que não detectou nada de câncer no meu corpo limpinho, tudo certo, vamos que vamos, Deus é de fato maravilhoso. Mas ele ainda não frequenta festas, não é visto em eventos sociais e sua única janela para o mundo é o seu site oficial e suas redes sociais, onde ele mesmo atualiza os fãs sobre tratamentos, música, estilo de vida mais saudável e mais. Apesar dos vídeos sorridentes, acredita-se que Netinho prefere ser lembrado pelo vigor de Mila, mesmo que a realidade que o espelho o devolva seja de um ex-paciente oncológico que, aos poucos, está voltando à normalidade. E o impacto psicológico de tudo isso é pesado. Relatos de pessoas que conviveram com suas namoradas e ex-esposa mostram o peso que a família carregou. O abandono dos amigos gerou em Netinho uma reflexão profunda sobre a solidão. Ele entende agora que o amor das massas é barulhento, mas o verdadeiro é silencioso e raro. O homem, que já teve milhares de pessoas gritando o seu nome, descobriu que na hora da dor, a fama não serve para nada e o dinheiro apenas paga o tratamento, mas não compra a companhia. Por isso, Netinho tem mantido sua vida pessoal mais reservada nos últimos anos, focando na recuperação de saúde e no seu contato diário com os fãs que lhe fazem bem. Sua solidão longe das telas é a mesma de muitos ídolos que, ao caírem do pedestal da saúde e do sucesso, descobrem que as pessoas amavam o personagem, mas não necessariamente o ser humano por trás dele. Netinho, de 59 anos, continua sua luta para fazer música, trabalhar e manter a saúde em dia. Assim, sua trajetória não é apenas sobre arte, mas sobre os perigos da vaidade, a fragilidade da vida e a crueldade do esquecimento. Ele pode ter sido abandonado por muitos amigos de carnaval, mas sua história permanece como um testemunho de superação. Já conhecia a história de Netinho? Escreva nos comentários e não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Tá vendo esse vídeo aí na sua tela? Separei para você. É só clicar.